O painel, nesse momento, é o painel 2, Religião, Violências e Direitos Humanos. As discussões sobre os direitos humanos avançaram em leis e valores que há muito tempo abriram o estudo das intersecções entre direitos humanos e fenômenos religiosos. Este painel tem como objetivo discutir como as experiências de violências múltiplas, variáveis, concretas e simbólicas ocorrem dentro e a partir da religião e como essa afeta o debate acerca dos direitos humanos. Os nossos e nossas painelistas são o Rogério. Eu estou com a cola aqui. Calma. Aqui. Está voando tudo. Sua formação é em teologia. Teologia? Com mestrado, ele é mestre em teologia prática. Também integrante do Núcleo de Pesquisas de Gênero, o NPG da Este. Assessor de projetos na área de diaconia e garantia de direitos, na Fundação Luterana de Diaconia. Sônia Gomes Mota, coordenadora ecumênica do serviço, que é a SESI. Sua formação também em teologia e filosofia. Ela é pastora da Igreja Presbiteriana Unida. Também é mestra em teologia. Volto a repetir, diretora executiva da SESI, também está na coordenação do Fórum Ecumênico ACTA Brasil. Nós temos a próxima painelista, que é Trace West. Doutora Trace West é professora de ética cristã e estudos afro-americanos na Drew Theological School, nos Estados Unidos. É autora, entre outros, dos livros Ética Cristã Disruptiva, Quando o Racismo e a Vida das Mulheres Importam, Feridas do Espírito, Mulheres Negras, Violência e Ética de Resistência, e bem como de diversos artigos sobre justiça de gênero e justiça racial na Igreja e Sociedade. Sua pesquisa atual envolve o tema violência de gênero, especialmente o papel do racismo e religião em Gana, Brasil e África do Sul. Nós temos também o próximo painelista, que será Eduardo Albuquerque Nunes. Okay. Ele faz parte da World Vision International, Visão Mundial. Ele é diretor de Estratégia e Inovação para a América Latina e Caribe. Sua graduação é em Teologia e Ciências Sociais. Mestrado em Ciência Política. Doutorado em Ciência Política em Yale. E doutorado em Economia, USP. Tem pós-doutorado em Sistemas Complexos, Harvard, e é professor de pós-graduação, USP, Econometria da Complexidade. É bem complexo. Bom, eu sugiro que comecemos pela ordem que temos aqui, no nosso material, na nossa programação, com o Rogério iniciando, e depois Sônia, doutora Trace e Eduardo. E queria lembrá-los e lembrá-las que, no momento de perguntas, antes que eu esqueça, todos e todas aqui presentes podem perguntar, podem fazer suas perguntas, ok? Então, todos são convidados e bem-vindos a perguntarem. Obrigada. Ok, uma boa noite a todas e a todos. Primeiramente, agradecer imensamente pelo convite para estar aqui nesse evento. Trazer um forte abraço de toda a equipe da FLD, da Fundação Luterana de Diaconia, a organização a qual estou aqui representando. E, antes de iniciar, aliás, já iniciando, mas eu queria lembrar que esse evento ele estará acontecendo em 2 datas muito importantes para nós dos movimentos e organizações que trabalham na garantia de direitos no Brasil. Um deles é amanhã, dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia,
que é a data que marca os 28 anos desde que a Organização Mundial de Saúde retirou da sua lista de psicopatologias a homossexualidade. Então, é uma data marcada por luta, por resistência. E o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate e Superação do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa data do dia 18 de maio, ela foi instituída a partir de uma lei federal, e a partir também da história da Araceli, uma menina de 8 anos de idade, que foi brutalmente abusada, e violentada e assassinada, aqui na cidade de Vitória, na década de 70. Então, são duas datas muito importantes para nós, dos movimentos sociais, organizações diaconais e organizações que atuam na garantia de direitos. E, como foi falado antes, na abertura, pelo Vanderlei, eu sou, então, representante, então, daqueles que estão na linha de frente. Na verdade, eu já tenho 6 anos que já não estou mais na academia, mas nem por isso a gente perdeu o diálogo, entendeu? Esse diálogo com a academia através da extensão e dos núcleos de pesquisa, mostrando o quão importante é a existência desses núcleos de pesquisa dentro das universidades, dentro das faculdades. Eu também iniciei aqui, eu tinha feito um resumo, aí depois eu fiz um rascunho, o rascunho ficou melhor do que o resumo, e depois eu pensei que 10 minutos, 12 minutos é impossível. Então, seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos na lógica da roda de conversa e do bate-papo mesmo, porque não vou conseguir, então, me prender a algo escrito, a um texto escrito. Mas eu vou tentar vir no texto aqui para ter uma ordem, uma sequência. Sobre o contexto brasileiro, já no início do evento aqui já foi falado, o Vanderlei trouxe a questão dos dados, das estatísticas, dados alarmantes e assustadores. Foi falado também que a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a violência no Brasil, o Brasil como um país de violência endêmica, ou seja, a violência no país ela é uma epidemia. E epidemia, quando ela não é controlada, o que acontece? Ela avança, ela cresce. E é o que está acontecendo hoje no nosso país, no que se refere à violência. Eu vou tentar fazer um recorte aqui, que é a questão da violência doméstica e familiar, que é o que eu trabalho hoje na Fundação, através de uma metodologia diaconal de superação da violência doméstica e familiar chamada Nem Tão Docilar, que é uma exposição que ela consiste na réplica de uma casa. E essa exposição, então, antes dela ser montada em um determinado município, numa cidade, a convite de alguma organização, é feita, então, uma oficina de formação com duração de 8 horas, que é, então, a oficina para as pessoas que vão atuar como acolhedores e acolhedoras durante a exposição. Ela foi montada aqui, na Faculdade Unida. Claudete, me ajuda a lembrar o ano? 2015. Isso, e eu fiquei muito feliz semana passada no evento lá em Porto Alegre, quando a Claudete disse que a partir então da exposição aqui foi que nasceu o grupo de pesquisa Religião, Gênero, Violências e Direitos Humanos. Então, para nós assim é uma alegria enorme ter essa informação, Claudete, saber que teve essa incidência aqui na cidade, na faculdade. A Lei Maria da Penha, eu vou entrar agora na questão da Lei Maria da Penha, por estar falando do tema da violência doméstica e familiar. A Lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, foi sancionada em agosto de 2006, mesmo ano, então, que surge no Brasil a exposição Nem Tão Docilar, com esse nome, Nem Tão Docilar. E a Lei Maria da Penha, ela traz as tipificações de violência, para romper com esse imaginário muito comum, muito propagado no senso comum, de que violência se restringe à violência física. Violência é aquela, se vocês procurarem na maioria dos dicionários, vai estar lá que violência é aquela que deixa marcas visíveis, hematomas.
Então, essa concepção, ela perpassa, inclusive, muitas organizações que atuam junto a pessoas em situação de violência. Vai ser muito comum, e vocês vão ouvir isso muito de mulheres em situação de violência, de que elas chegam a uma determinada organização, numa delegacia, e que ela é questionada realmente se ela sofreu violência, se ela não está com uma marca visível, um hematoma, para comprovar que ela foi vítima de violência. E a Lei Maria da Penha, então, ela traz 5 tipificações de violência. Seria a violência patrimonial, violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. 5 tipificações. Eu não vou entrar no detalhamento de cada uma delas aqui por uma questão de tempo. Mas tem um tipo de violência que a Lei Maria da Penha não prevê, ela não tipifica, que é a violência religiosa. E que, muitas vezes, a violência religiosa perpassa os outros 5 tipos de violência. E o pior, ela justifica a violência. E aí, tem muitos casos das organizações da sociedade civil e organizações governamentais que, quando a gente faz a formação, a FLD realiza essa formação, da Neyton Docilar, tem 2 pontos que a gente percebe que é uma carência por parte das redes de apoio. Primeiro, elas desconsideram ou elas não querem se envolver no tema da violência religiosa por não terem apropriação para lidar com o tema. Isso é colocado na maioria das formações que a gente faz. As redes não têm a apropriação teológica para a desconstrução do discurso religioso opressor. Uma limitação. A segunda limitação. Muitas vezes a violência doméstica e familiar ela não é vista e não é trabalhada na perspectiva da reflexão e da justiça de gênero. Ao meu ver, quando a gente não faz essa discussão de gênero, quando a gente não problematiza as relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres, especialmente no ambiente doméstico e familiar, a gente vai trabalhar o tema da violência de forma superficial. A gente não vai na motivação. A gente não vai se perguntar o porquê que aquele indivíduo se acha no direito de tirar a vida da sua companheira quando ela tenta romper com o ciclo da violência. Aquele ciclo que a gente, às vezes, é apresentado para a gente em forma de espiral, em forma de ciclo, que diz lá aumento da tensão, ataque violento e o apaziguamento, a lua de mel, que é a terceira etapa. E aí, então, muitas vezes as pessoas culpabilizam as mulheres em situação de violência por acharem que elas estão nessa situação porque querem, porque gostam, porque não têm interesse em romper com esse ciclo. A maioria, gente, dos feminicídios acontecem justamente na terceira etapa do ciclo, que é quando essas mulheres tentam romper com esse ciclo da violência e elas não encontram apoio. Elas não encontram apoio na família, elas não encontram apoio nos ambientes de trabalho, elas não encontram apoio nas igrejas, nas comunidades de fé. Muitas vezes essas mulheres levam esse problema, primeiramente, antes de procurar a rede de apoio ou a delegacia, elas levam para a igreja. Elas levam para a liderança religiosa essa problemática. E elas dizem, o que eu faço nessa situação? E sabe qual é a resposta, em grande parte das vezes? Joelho no chão. Ora. Tu não está orando o suficiente. Você é o esteio da casa. Então, você precisa ser forte e ter paciência. É isso que boa parte das mulheres relatam, ter paciência, para poder superar a situação de violência que muitas vezes essas lideranças religiosas não estão preparadas para lidar. Uau! Já encaminhando assim, só tenho 2 minutos, mas uma questão que eu não poderia deixar de falar, gente, e assim, e que se apresenta como um problema também, é quando essas redes de apoio elas sugerem que essa mulher ela rompa com a sua religião, a sua igreja, e que ali está a solução do problema. Isso, ao meu ver, é extremamente perigoso,
porque você tira dela um elemento religioso, deixa uma lacuna, deixa um vácuo, e não preenche isso com outra coisa, com outra coisa na qual ela possa acreditar. Eu acho que a solução é o contrário. Eu acho que a solução é criar grupos dentro dessas comunidades religiosas. Porque a religião ela tem uma característica. Quando a crítica vem de fora, ela se fecha, uma redoma. Mas quando você empodera grupos a partir de dentro, que esses grupos fazem o questionamento a partir de dentro, aí sim acontece uma implosão desse sistema. Esse sistema patriarcal, misógino, machista, homofóbico, LGBTfóbico, que ele está muito enraizado. Hoje, o discurso que se tem na sociedade brasileira do cidadão de bem nada mais é do que aquela discussão que se tinha há muito tempo atrás entre os grupos fariseus que distinguiam entre pureza e impureza, quem era puro e quem era impuro. E com 2 minutos, acho que não vai dar para concluir mais, mas eu queria finalizar com um trechinho de uma música de uma roqueira baiana, brasileira, a Pitty, de uma música da Pitty chamada Desconstruindo Amélia, onde a Pitty diz o seguinte, numa estrofe. Ele está falando de uma mulher aqui que rompe com esse bela recatada aí do lar. E a Pitty diz que ela disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Ela vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva e nem objeto. Ela já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Agradecer imensamente também esse espaço de estar aqui para conversar um pouco a partir da nossa experiência na Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Agradecer ao ITC e à Faculdade Unida por este convite e dizer que me sinto confortável também, embora não esteja no espaço da academia, mas ela nos alimenta para que a gente consiga fazer com qualidade o trabalho que nós realizamos, né? E também estar à vontade, porque vejo também companheiros e companheiras de outros espaços de luta, mas que estamos na mesma vertente, como Fundação Luterana de Diaconia, a Diaconia, né, a Christian Aid, que é uma parceira também de longa data. Então, estar neste espaço aqui é muito importante, porque é preciso estar atento e forte, porque não temos tempo de temer a morte, embora estejamos nessa linha de frente, né? Represento aqui, então, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, uma organização ecumênica formada por 6 igrejas cristãs que há 45 anos atua na defesa de direitos, e cuja missão é exatamente fortalecer movimentos e grupos populares na sua defesa de direitos que conduzam a estruturas em que prevaleça a democracia com justiça na perspectiva dos direitos humanos. E o que significa trabalhar com direitos humanos hoje no Brasil? Nunca foi fácil, mas nos últimos tempos está quase impossível. E é preciso ter muita coragem para fazer o que a gente faz todos os dias. Seguindo as estatísticas que o professor Wanderley já trouxe, segundo o relatório global do desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que saiu em 2016, o relatório, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele ocupa a 10ª posição no ranking das desigualdades em um conjunto de 143 países. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais retira direitos e que mais aprofunda as desigualdades historicamente já constituídas no nosso país. Se entre 2004 e 2014, 28 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da pobreza e o país foi considerado um exemplo para o mundo, esta tendência se inverteu nos últimos 2 anos, tanto em razão da recessão mais dura da história do país,
como no corte de programas sociais. E aí a gente vai falar das diversas violências que se cometem contra o povo brasileiro, que são as violências institucionais, as violências simbólicas. O que é que isso tem significado para milhares de brasileiros e brasileiras que estão fora da linha daquele que se considera que a sociedade ou que os donos do poder estão considerados como humanos e humanas, né? Então, só para a gente lembrar das últimas violências que o povo brasileiro sofreu, a gente vai lembrar da reforma trabalhista, que afetou seriamente os nossos direitos, né? Aqui se inaugurou uma nova perspectiva do que é o trabalho escravo. Vamos falar um pouco também, que já foi amplamente discutido aqui, trazido, a estatística que diz que, em números, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? No âmbito da educação formal, vamos lembrar da aprovação da lei que permite o ensino confessional nas escolas. E isto acendeu o alerta de todo o movimento ecumênico e interreligioso, o que significa ensinar ensino confessional nas escolas. Temos que lembrar também, e já foi dito aqui, como foi a retirada da discussão de gênero, né, feita pelo Ministério da Educação. No âmbito da luta pela terra, ao lado da ameaça da temível PEC 215, que transfere para o Legislativo a decisão sobre novas demarcações de terra, os povos indígenas também fazem pressão para que o critério do marco temporal de 1988 não seja usado pelo Poder Judiciário na demarcação de territórios. O marco temporal, defendido pelos ruralistas, prevê que os indígenas tenham direito somente àquelas terras ocupadas na data da aprovação da Constituição Federal, ou seja, 5 de outubro de 1988. Os indígenas que, na época, viviam em outras condições, não têm direito a demarcar as suas terras, né? Então, neste contexto, a criminalização de lideranças e de movimentos populares tem avançado de forma assustadora. Segundo a Anistia Internacional, o Brasil lidera o ranking de defensores e defensoras de direitos assassinados. Entre janeiro e agosto de 2017, foram 57 defensores e defensoras de direitos assassinados no Brasil. Este ano já temos uma estatística também significativa. E o que dizer, então, de Marielle e dizer do Padre Amaro, que está preso lá no Pará, né, e tantas outras lideranças que andam criminalizadas a cada dia. Segundo a teóloga Nancy Cardoso, ela afirma, em uma entrevista que ela deu para o CONIC, somos herdeiras e herdeiros de um projeto de expansão imperial e colonial do século XVI, que reforçou estruturas geradoras de desigualdade que ainda hoje, no século XXI, se mostram ativas. O capitalismo, o racismo, o sexismo. Na América Latina e, em geral, no Brasil, a ordenação democrática é um verniz superficial que, muitas vezes, mais esconde do que revela, mais ornamenta do que viabiliza a circulação de poder. E isso foi atestado, essa verdade que Nancy nos diz, foi desmascarado diante do golpe que nós sofremos, né? O golpe jurídico, o golpe midiático, né? E que nós estamos ainda a revés de tudo que aconteceu e tentando entender e tentando ainda ter a reação para poder ver como é que a gente vai enfrentar tudo isso. Este golpe, que lamentavelmente teve forte apoio de setores religiosos, nos colocou frente a frente com o Brasil real, né? Um país que nunca superou as suas divisões de classe, de gênero e de raça. É disso que nós estamos falando quando nós falamos que estamos diante de um golpe, né? Mas inúmeras pesquisas nos mostram que o Brasil é um país religioso, né? Todo mundo comemora isso. O censo de 2002 revela que, com uma população de 190,7 milhões de pessoas, 64,6% são católicos romanos, 22,2% evangélicos, 0,3% representantes de matrizes religiosas afro-brasileiras. E as demais religiões alcançam juntas em torno de 2,7% da população.
E a gente nem precisaria das estatísticas, basta que a gente ande pelas ruas do nosso país para perceber a proliferação de igrejas e de movimentos religiosos que toma conta das nossas cidades. É interessante porque o avanço no parlamento brasileiro de bancadas que se dizem religiosas, né, e aí a gente não usa bancada evangélica, porque na hora de defender projetos antipovo, antidemocrático, todo mundo se une nessa hora, independente de ser evangélica, etc. Né? E o grupo que está lá tem aprovado e trabalhado na defesa de muitas leis vinculadas aos interesses das grandes corporações econômicas, que, no entanto, atentam contra os direitos humanos, contra o ambiente e contra a democracia. E são projetos defendidos por pessoas que se confessam religiosas. Se o panorama no parlamento é extremamente conservador, as coisas não estão diferentes nos espaços intra-eclesiásticos. A disputa pelo mercado religioso tem acirrado a intolerância e a violência e até mesmo o ódio dentro das religiões. O Estado do Rio de Janeiro tem uma denúncia de intolerância religiosa a cada 2 dias. O Ministério Público do Estado da Bahia, estado do qual eu estou vindo, mostra que só em 2017 houve um aumento de 300% nas denúncias de intolerância. Mesmo em igrejas chamadas históricas e menos conservadoras, observa-se um crescimento de grupos que reproduzem discursos de ódio, não só contra outras formas de crer, mas contra as pautas dos direitos humanos, marginalizando e criminalizando grupos, organizações e pessoas que atuam e se posicionam na defesa de direitos. Sabemos que as religiões desempenham um papel importante. Ela pode ser legitimadora, e, infelizmente, é isso que nós temos visto crescendo. Né? Nós temos visto um discurso religioso e proferido em púlpitos de muitas igrejas que tem contribuído para disseminar o ódio contra grupos minoritários e contra as pessoas que não se encaixam nos padrões estabelecidos e normatizados por grupos religiosos. Então, considerando a maioria da população, que a maioria da população brasileira se diz religiosa e que nós estamos diante de um panorama de criminalização da defesa de direitos, a gente pergunta: quais são os valores que estão orientando este povo religioso? Qual é a leitura de dignidade e direitos humanos que norteia o agir ético dessas pessoas religiosas? Qual é a ética que tem fundamentado o ser brasileiro religioso? Para que transformações aconteçam, as religiões também podem contribuir com suas ações para denunciar estruturas injustas e promover ações que ultrapassem as fronteiras do mero assistencialismo, mas ações que busquem realmente uma mudança nas estruturas. E é disso que nós estamos falando, porque, afinal de contas, nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Né? E nos dar esperança é resgatar também o surgimento de organizações que atuam na defesa de direitos. É trazer à nossa memória o quanto que as religiões já contribuíram nesse continente para a democracia. É trazer à memória que, se existe hoje um movimento religioso, um movimento de organizações religiosas que estão na contramão da defesa de direitos, existem outras que estão lutando nesse continente há muitos séculos pela defesa de direitos. E aí a gente traz, sim, a SESI, traz a FLD, traz a Diaconia, que são organizações, traz a Christian Aid, que são organizações que têm esse fundamento religioso, né, e que estamos aqui lutando, sim, para defender esses direitos. Mas que está, sem dúvida nenhuma, é cada vez mais difícil, porque nós não vamos negar que, embora tenhamos na nossa Constituição igrejas e igrejas que estão atuando na defesa de direitos, nós não vamos negar as contradições dentro dessas próprias igrejas. E o triste é nós trabalharmos com fogo amigo. Né? Porque quando você trabalha com o inimigo, você tá esperando isso mesmo. Mas quando a gente trabalha com fogo amigo, isso é o que dói e o que nos causa estranheza.
né? E como que nós, muitas vezes, temos que trabalhar com fogo amigo. Todas as nossas organizações sabem o quanto pessoas deixam de seguir as nossas redes sociais ou nos atacam via redes sociais. Por quê? Porque não compactuam com a defesa de direitos que nós estamos fazendo. Mas ficamos felizes, e eu já estou encerrando, porque é minha... Já passei 1 minuto, meu Deus. Mas acho que a gente pode deixar um pouco, então, para o debate. Mas quero dizer que, apesar de toda essa situação que nós estamos lidando, que não é fácil para os defensores e defensoras de direito, dizer que essas organizações, resgatar a importância do Fórum Ecumênico ACT Brasil, que tem realizado inúmeras ações, não só campanhas, mas pronunciamentos públicos, campanhas nacionais, campanhas internacionais, para a defesa de direitos. Eu acho que isso que a gente tem que resgatar para alimentar a nossa esperança. Obrigada. Can you hear me? Is this one working? Está funcionando? Yes. Sim. Eu me beneficiei de muitos ativistas e estudiosos em Salvador, na Bahia, que estão implementando a Lei Maria da Penha. E eu sou muito grata por estar aqui. Nos Estados Unidos a gente apenas sonha em ter uma lei como essa. Então é uma oportunidade muito boa para dialogar com vocês. Eu vou ler o meu papel. Como eu, uma mulher negra americana, penso no que significa para mim, para vir ao Brasil, participar dessa conferência, eu imediatamente experiencio um senso de conexão africana com vocês. Ou talvez, sendo mais precisa, eu desejo esse senso de conexão africana com as pessoas da África, que são descendentes que vivem nesse continente, que alimenta essa história que nós temos juntos de violência racial. Todo respirar que eu tenho aqui no Brasil, sentindo a brisa do oceano e vendo toda essa comunidade, vem junto também uma dor, uma memória coletiva de todos os escravos que vieram pelo Atlântico. Você consegue sentir isso? Você percebe isso? Você pode não ter certeza, mas você ou não querer nem fazer algo a respeito. Porém, é impossível escapar que esse mesmo ar que a gente respira é um grande impacto cultural e político de séculos, de um projeto europeu cristão de enviar praticamente 40% dos africanos que eles raptaram para o Brasil. O resultado disso é que esse Brasil de hoje em dia tem a maior porcentagem de pessoas descendentes africanas do que qualquer outro país fora da África, buscando uma conexão entre essas pessoas. A gente não pode ter um senso romantizado de união ou uma narrativa singular, falsa, de como
a colonização e a escravidão ocorreu aqui na América do Sul. O legado de todos esses anos de escravidão cristã europeia aqui no Brasil é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Entre outros detalhes, existe uma dominância muito maior do catolicismo aqui, enquanto nos Estados Unidos existem mais protestantes, entre outras coisas. Aqui o Candomblé criou um espaço de resistência espiritual e social ao cristianismo europeu, controle colonial. A gente não tem nada parecido com isso nos Estados Unidos. Esse legado que eu quero falar moldou de forma fundamental a nossa capacidade de ter a nossa imaginação cultural americana sobre o que quer dizer os direitos humanos, a religião e a violência. E, em particular, a violência sexual contra mulheres e garotas americanas foi crucial para gerar a nossa ordem econômica e política mundial. Normalmente, muitas vezes estratégias para terminar essas formas de combater essas formas de violência de gênero, a gente sempre busca olhar para uma noção universal de direitos humanos. Muitos líderes cristãos, eles olham para essa coisa de direitos humanos, mas muitas vezes também puxam o imago Dei. Mas eu quero dizer que talvez essas formas de ver precisam ser questionadas e criticadas e até mesmo trocadas por algo que eu quero chamar de blackening, uma estratégia que não está tão preocupada com esses pontos de partida iniciais, mas sim com consequências. Quais são as consistências da violência e da dominação? Esse termo blackening está muito firmado na cultura, numa forma de violência íntima contra mulheres, garotas e pessoas que não são de gêneros comuns. E isso vem muito de pessoas radicais. Às vezes a gente não presta muita atenção para esses fundamentos do Imago Dei e como que essas estratégias levam a gente mas esses pontos de partida muitas vezes refletem uma forma colonial de pensar. Fique comigo, eu sei que pode parecer meio estranho, que os direitos humanos e Imago Dei refletem uma forma colonial que claramente é abusiva, uma lógica abusiva, como essa forma predatória de abuso sexual.
É uma lógica de controle, controlar o incontrolável. E eu pergunto, será que a gente tem que resistir? É essa abordagem que é contra a violência. E recusar de só depender dessa forma universal e cultural, que é uma narrativa de direitos humanos que a gente está acostumado a ouvir. Normalmente, o cristianismo é representado como uma forma que o homem é superior à mulher, e é mostrado que tudo é binário. Os aspectos do homem é binário aos das mulheres. É o cristianismo, os escritos sagrados e as formas que os estudos são dirigidos e as formas como as estruturas de poder são feitas e como isso tudo acaba se ligando com violência doméstica e essa questão do poder. Porque é um pensamento binário. Homens são completamente diferentes de mulheres. Isso contribui e, de fato, soma e sanciona a violência. Eu quero adicionar aqui algumas vezes. Ok. I need to skip it. Sorry. Há uma perspectiva de pensamento colonial. Isso faz com que a gente não identifique o papel de cada gênero. E tantas vezes nos Estados Unidos a gente vê a gente como pessoas excepcionais, que estão acima dos outros culturalmente. Que a cultura é problema de outros países, não do nosso. Os Estados Unidos, a gente depende apenas da democracia e dos direitos humanos, ao contrário de entender a cultura dos outros lugares. Esse tipo de duplicidade e hipocrisia esconde o problema que a gente realmente tem. Quando 1 a cada 5 mulheres são estupradas nos Estados Unidos. E quase 20 pessoas por minuto são abusadas. E numa nação em que 70% da população é cristã, nos Estados Unidos. Então, a gente precisa pensar como que o cristianismo é um fenômeno cultural que sanciona essas coisas acontecerem. So I want to say, para concluir, quando estudiosos e líderes religiosos veem a violência de gênero algo longe da sua fé, eles estão perpetuando um sistema de negação desse modelo de pensamento da religião. Que isso não faz parte da nossa tradição religiosa. E a tradição religiosa
tem formas universais de ver a imagem de Deus. Então eu peço que a gente pare de ver essa lógica de negação, que é uma lógica do abusador que está sendo perpetuada, e abraçar uma lógica blackening, que a gente vê as consequências da violência que os cristãos estão perpetuando e sancionando. Obrigado. Agora, acho que é o... sei lá. Boa noite. Good evening. Convite para voltar à minha terra. Sou capixaba exilado em São Paulo há alguns anos. Uma informação para os que são de fora, que não estava na informação logística, é o seguinte: nós somos um povo de paz, é uma minoria oprimida entre gigantes ao redor, mas não peça muqueca sem coentro, tá? E lembre-se que muqueca só existe uma capixaba, o resto é peixada, tá bom? Não fazendo isso, tudo dá certo aqui, tá bom? Ok. Certo, são informações importantes. Bem, 10 minutos para um gago é um problema, entendeu? E mesmo porque gago, quanto mais a gente tenta apressar o gago, mais ele se enrola. Então, vou tentar ir aqui para que não precisem me apressar. Eu trabalho há 30 anos como ativista na área da infância, adolescência, né, desenvolvimento dentro da visão mundial, nesses últimos 10 anos dentro da visão mundial internacional, mas também trabalho na área acadêmica. Na universidade, eu sou chamado de ativista e na visão mundial de acadêmico. Então, porque basicamente o meu trabalho nesses últimos anos tem sido tentar fazer a gente pensar, duvidar daquilo que a gente sabe, já que muitas coisas não estão funcionando. Eu trabalho basicamente com é um paradoxo hoje. Nesses 30 anos que eu trabalho na World Vision, todos os indicadores socioeconômicos culturais da América Latina e Caribe melhoraram enormemente. E hoje morrem muito mais crianças, adolescentes e jovens assassinados do que morriam há 30 anos atrás, quando nós éramos analfabetos, não tínhamos vacina, as pessoas passavam mais fome. E aí, por quê? Né? Por que os supostos de desenvolvimento e direitos que não são errados, mas por que eles não geraram? É uma melhoria, por exemplo, para alguns grupos. Os dados, o Vanderlei, ele já trouxe aí, mas e são dados marcados sempre pela desigualdade, né? Se você é um branco adulto e mora em determinados bairros de São Paulo e Rio, sua chance de ser assassinado é menor do que a de um francês. Né? Mas se você é um negro, mora em uma periferia, e é um jovem, ou mora em Fortaleza, mesmo não sendo negro, em determinadas zonas, sua chance de ser assassinado é maior do que de um soldado iraquiano, em termos percentuais. A chance de uma criança hondurenha se formar, se ela for pobre, e morar em determinadas zonas de Tegucigalpa ou São Pedro Sula, é estatisticamente menor do que ela ser assassinada. É lógico, algumas se formam, mas é estatisticamente menor. Então, a gente vive dentro de um continente marcado pela desigualdade. E, ao mesmo tempo que a gente tem mais violência, parece que a gente tem mais torcida pela violência. Então, esses são paradoxos com os quais eu lido hoje, tanto como ativista como acadêmico. E aí, pensando assim, o que está errado? Né? Algumas coisas, eu ando pensando por que em todo o debate, por que com todas as melhorias, algumas coisas elas se tornam piores. E aí eu pensei em 7 dúvidas sobre supostos com os quais a gente trabalha de maneira muito clara, ou parecem quase consensos. Eu gostei muito que a professora trouxe a questão da gente sempre desafiar os nossos assumptions, os nossos supostos.
algumas dúvidas que eu tenho, que eu não sei se... eu não digo que elas são falsas, mas que hoje eu tenho pensado muito. A primeira é que nós vivemos um retrocesso. Eu escuto isso o tempo inteiro. Isso tem a ver com o axioma de tudo se repete, né? A segunda dúvida é que nós vivemos uma época singular e crítica, onde tudo está à beira de acontecer. A terceira dúvida, né, é com relação ao conservadorismo está crescendo, principalmente o religioso. Escuto isso o tempo inteiro, e não discordo, estou falando só que são coisas que eu pensei. Por isso, se a gente tem ouvido isso, né, como a gente questiona isso? A quarta dúvida é que nós vivemos em uma sociedade com, cada vez com mais ódio e com mais irracionalidade nas ações. A outra é que a sociedade está polarizada, a sociedade brasileira está polarizada. Eu escuto isso o tempo inteiro. Depois, que a democracia está em decadência, não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Há livros sobre isso, há artigos sobre isso. E, por último, que a gente vive uma crise. Não estou falando que essas 7 coisas são falsas. Só estou falando que a resposta automática de sim para 7 pode estar nos fazendo entrar em um tipo de terreno que a gente sempre acaba só reagindo, né? A gente sempre acaba estando no debate de outras pessoas. E para quem trabalha com direitos humanos, sendo na base, sendo na academia, esse é um tempo de entrar em debate de outras pessoas. Então, a primeira dúvida, rapidamente, sobre retrocessos e avanços. Isso, basicamente, é um conceito de linha, né? É como o conceito de progresso ou de desenvolvimento. Existe subdesenvolvido, desenvolvido, superdesenvolvido. Existe mais avançado, mais atrasado. É um conceito de que tudo é só uma linha. E esse é um conceito muito cartesiano e, ao mesmo tempo, extremamente eurocentrado, né? É o conceito de que, se tal pessoa não tem, o meu marco de direitos, ela está atrás de mim, nessa concepção. Lidando com grupos de outros países como a África, de outros continentes como a África e a Ásia, eu tenho sido muito questionado com relação a alguns desses nossos conceitos de avanço e retrocesso. O que eu penso é que a história de retrocesso ou avanço sempre tem uma história um pouco fatalista nisso. Ou seja, tudo avança na mesma direção e tudo retrocede na mesma direção. É lógico que, quando eu abro os jornais, eu penso que nós estamos voltando para o século XIX, aqui no Brasil, certas coisas. Mas isso, provavelmente, é uma ilusão, porque a história não se repete. O que se repete são minhas categorias para ler as coisas. Então, eu tendo a ler que o machismo, por exemplo, de hoje, é o machismo do meu avô, que voltou. Eu tendo a ler que aqueles que defendem a mão dura, por exemplo, as políticas de combate violento ao crime de hoje são iguais aos que defendiam. Provavelmente não é bem assim. Talvez seja parte assim também. Isso é mais uma dúvida do que uma resposta. Agora, quando a gente tende a achar que a gente está vivendo algo que a gente já viveu, a gente tende a repetir as respostas e as análises, o que é um perigo muito grande. Perigo que a gente acaba não entendendo aí o que é singular dentro disso. Né? Eu trabalho muito com indicadores. Indicadores, eles têm uma coisa chamada efeito espelho. É quando o indicador passa a gerar um comportamento para que você fique bem dentro do indicador. Então, por exemplo, você sabe que, se você tiver um ranking em determinadas áreas, você sobe dentro do indicador. E professores universitários sabem disso aqui. Né? Quando você cria uma métrica para medir, então é melhor escrever 4 artigos, mais ou menos, do que um grande artigo. Né? Porque, então, você cria o efeito espelho, você passa a ter um comportamento que é para gerar um indicador. Esse descolamento entre realidade e expressão de realidade pode estar acontecendo muito quando a gente está pensando também em avanços, retrocessos. É uma coisa. Isso eu tenho tentado entender o que é novo dentro de coisas que realmente têm muito a ver com nossa história, mas que provavelmente não são a mesma coisa, porque eu tendo a achar que a história não se repete, né? Por exemplo, durante muito tempo, a gente achou que educação aumentava a renda. E aumentou durante 50, 60 anos.
Já não acontece isso mais. De certa forma, esse descolamento mostra que talvez nós temos muitas linhas de avanços e retrocessos, e elas são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo. Rapidamente, a segunda dúvida que eu tenho tido muito é essa história de que nós vivemos em uma época crítica, né, que está tudo quase acabando. Outro dia eu estava lendo o seguinte trecho em um jornal, rapidinho. As mudanças tecnológicas, principalmente nas comunicações e transportes, impulsam-nos em uma velocidade impressionante. E aí termina a frase dizendo o seguinte: estamos assistindo um crescimento que leva a um risco de dissolução social em níveis alarmantes com os quais nossos pais nunca imaginaram, gerando a trocas superficiais aceleradas, invertendo e mudando papéis, levando o ser humano a não interagir uns com os outros. Isso é de um jornal de 1925. Tá? 1925. Gazeta, Jornal do Comércio de São Paulo. Todo mundo sempre tende a achar que tudo dentro do seu tempo está quase acabando ou está impulsionando. Talvez a gente tenha que tomar um pouco de cuidado com isso, com esse fatalismo apocalíptico que nos leva sempre a entrar no debate. Rapidinho aqui. A outra coisa aí é que nós estamos mais conservadores. Todas as enquetes, pesquisas que nós temos mostram que a frequência às igrejas reduziu, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos e todos os países. Uma mega igreja tem menos gente do que tinha 1000 paróquias, mas ela aparece muito mais. A gente tem que tomar cuidado entre expressão e manifestação. Alguns acham, inclusive, que o volume conservador é uma reação à perda de influência de grupos religiosos organizados dentro das agendas. Enquetes feitas aqui, no Irã, nos Estados Unidos, mostram que cada vez o maior número de pessoas discordam de seus líderes religiosos com relação a ensinamentos morais. É um tema muito longo, mas rapidinho. Outra dúvida que eu tenho tido é a seguinte, de que o ódio é crescente. As violências são crescentes, mas talvez elas mudem de parâmetro, né? Hoje nós temos um tipo de violência armada, assassinando jovens, assassinando mulheres, assassinando LGBTs, e que também é reação ao crescimento social e ao empoderamento desses grupos. E na América Latina, essa reação sempre é violenta. Mas nós temos correlação direta, tem dados que mostram que quanto mais bem-sucedida é a mulher em relação ao seu companheiro, mais chance ela tem de ser vítima de violência. Entender a violência hoje também como uma reação à perda de status e identidades, né? Isso não justifica de maneira nenhuma, logicamente, mas é entender que essa violência também mostra de maneira torta que tem coisas melhorando. A gente tem que acabar com ela. Mas ela é uma reação injusta, opressiva, de grupos que não estão aceitando, que não mandam sozinhos mais. Então, é como a gente acaba com essa violência também, mas não com a ascensão. Rapidinho aqui, a última coisa, a sociedade está polarizada. A gente confunde algoritmo de rede social com a sociedade real. E aqui, para encerrar, um caso. O governador do meu estado, que é candidato à reeleição, mas é desconhecido porque era o vice-governador, queria aparecer. Foi levar uma flor para uma policial que tinha executado um bandido em frente à escola do filho dela. Divulgou isso nas redes sociais. Não teve reação. Os seus marqueteiros decidiram divulgar, através de robôs, essa notícia entre os perfis de Twitter e Facebook que defendem os direitos humanos. Porque sabiam que essas pessoas morderiam a isca e começariam a xingar o governador. Em 3 horas, o governador tinha viralizado como um herói. De todo mundo que odiava essas pessoas que estavam criticando o governador. É entender que os algoritmos de redes sociais trabalham com polarização. A sociedade é muito dividida, mas essa polarização não é estanque. E nós temos grupos que juntam como pecinhas de Lego identidades que nos deixam muito confusos. Né? Como, por exemplo, um dia eu conheci o movimento LGBT de direita. Né? E como você tem grupos anti-ecumênicos que se aliam com os católicos para, por exemplo,
a fazer a criminalização do aborto. Você tem coisas muito doidas aí. Achar que só existe dois polos é também dizer que o outro lado é muito mais forte do que é. Tá? Então, nesse lugar. Rapidinho, os últimos 30 segundos aqui, porque Gago precisa ter um tempinho a mais. Meu dilema hoje é que a gente precisa salvar as vidas, porque a violência é injustificável, ela é inaceitável. A gente precisa promover os direitos humanos, talvez com outras maneiras. A gente precisa, talvez, criar consensos, mesmo que provisórios e precários, com grupos que hoje nós achamos que talvez sejam antagônicos. Porque só durante essa minha fala aqui, 2 adolescentes foram assassinados aqui na América Latina e Caribe. Obrigado. Agora teremos um momento de perguntas. Vocês todos e todas podem fazerem suas... Eu queria fazer uma provocação. Sobre a muqueca? Também sobre a muqueca. Vocês estão todos e todas convidados para ir à Bahia comer uma muqueca tão gostosa quanto a capixaba. Bom, mas aceitando a provocação da muqueca, aí então eu vou devolver ela para Eduardo. Veja só, eu entendo a sua discussão e a teoria da complexidade a partir da sua análise de uma realidade complexa que tem uma série de pormenores e de interesses e de matizes e que, quando a academia se debruça sobre ela, é capaz de colocar lentes e chegar a uma análise complexa como essa. Mas, para além disso, e você sabe disso tão bem quanto eu, porque você iniciou sua fala dando os dados estatísticos, nós que trabalhamos com direitos humanos, movimentos sociais, trabalhamos necessariamente com políticas públicas, né? E a teoria da complexidade não nos ajuda necessariamente na hora de ir a campo e brigar para que a PEC da redução da maioridade penal não seja aprovada, porque isso não vai implicar em adolescentes e jovens sendo menos mortos nas nossas periferias, e eu sou uma mulher periférica. Eu moro no subúrbio ferroviário de Salvador, então eu não estou fazendo um discurso da academia, eu estou fazendo um discurso de quem mora no subúrbio ferroviário de Salvador e vê isso acontecer na porta de casa, né? Então, quando eu engajo no movimento social e vou brigar por políticas públicas, eu preciso de uma realidade concreta. Então, assim, eu não acho que está tudo piorando, mas eu também não posso ignorar o que passa na minha porta de casa, né? E é isso que me leva à militância na igreja, na sociedade, nos movimentos sociais. Então, eu quero perguntar para você, na condição de alguém que trabalha dos dois lados, como eu, como é que você vê, o que é que você espera, qual é a contribuição da teoria da complexidade para nos ajudar num processo de busca por políticas públicas que, de fato, possam impactar essa realidade que nós dividimos no Brasil e na América Latina. Bom, lá. Primeiro, assim, eu não saberia dizer qual é a contribuição da teoria da complexidade, porque o que eu trouxe aqui é muito mais a teoria da dúvida. Apenas, ou seja, quando algo não está funcionando, tente outra tática. Vou pegar o seu exemplo, PEC da redução. Eu estava na época, porque eu pareço muito novinho, mas eu não sou tão novinho, eu estava na época do ECA, que a gente formou isso. O que as organizações de infância fizeram nos 30 anos de ECA? Ao invés de propor e trabalhar forte mesmo, no ataque pela modernização do ECA, inclusive, por exemplo, trazendo um código de processo civil para adolescentes que são condenados a 3 anos em reclusão, sem direito nem a advogado, coisas assim, o tempo inteiro trabalhamos na defensiva, sendo atacados por todos os lados. Até que, hoje, que estamos muito fracos,
porque o outro campo está muito forte, está tentando chegar mais perto. Mas era um pouco isso, ou seja, ao invés de defender, por que não atacar? Já que defender tem custado tanto trabalho, por que a gente não ataca? Por que a gente não propõe ampliação? E assim, meu papel dentro da visão mundial, por exemplo, é dar ideias malucas, como, por exemplo, feche um escritório se quiser que ele funcione. E essa história também é isso assim, por que só defender? Por que não tentar usar outra coisa? Então, basicamente, não é complexidade ou não complexidade. É só pensar o seguinte, o que não está funcionando, vamos tentar ver isso sobre outros supostos. Vamos tentar fazer outras perguntas. Pode ser que, no final, a gente descubra que não tem jeito, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Perfeito. Sigamos. Mas não vamos deixar de fazer perguntas muito corajosas para a gente. Por exemplo, hoje, se você quer defender os direitos humanos e fizer isso da maneira tradicional, você ajuda o governador do meu estado a se eleger dizendo que ele quer executar os bandidos. Não está funcionando. Como que a gente pode alterar esse jogo? Então, é sempre a dúvida. Estou aqui mais para trazer esse incentivo à dúvida. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada por todos esses pensamentos desafiadores, mas eu não sei se eu perdi alguma coisa na tradução. Eu vou comentar mais sobre esses discursos de direitos humanos. Porque eu não tenho status sobre esses direitos. Só eu vou voltar quando ela comentar. Eu não acho que é uma coisa intencional com esse movimento no mundo, mas não tem contexto para afirmar isso. Você não tem direitos, você tem direitos humanos. E quando não tem status para apelar, para onde vamos apelar? Anyone. Eu entendi, ela está falando com lugar de fala. I just want to. Esse é um ponto maravilhoso. Então eu não quero. Eu acho, especialmente na parte religiosa, os cristãos vão representar a eles mesmos como uma alternativa de entendimento que as cruzes nacionais têm condições com relação ao que a dignidade humana reflete em Deus. E como isso faz como isso influencia no seu direito de não ser violentada ou violentada. Então, por que estamos esperando para esse status ser confirmado? Eu estou interessado em ajudar a gente a entender como que a igreja e o cristianismo
replica essa noção de Estado e esse entendimento colonial. Então, eu quero afirmar que o meu ponto é não quem dá essa legitimidade para que a pessoa não seja violentada. Mas é o jeito errado de começar esse ponto de vulnerabilidade. Então, eu quero entrar na provocação e seguir na conversa aí, porque eu acho que, por exemplo, toda a discussão sobre imigrantes ou pessoas não documentadas, né, que não têm direitos humanos porque não têm direitos, né, porque estão numa situação... eu acho que tem a ver com essa discussão e a provocação que você traz sobre em que ponto que a gente está, se está tudo perdido, se não está tudo perdido, é complexo, não é complexo, para que lado que a gente vai. E eu devo estar falando horrivelmente rápido para quem está fazendo a tradução. Mas eu acho, e junto com a pergunta sobre Imago Dei como um conceito colonial, eu acho fantástico pensar isso, porque não é de lá para cá, mas é daqui para lá, né? E aí eu acho que o problema é eu acho que aí tem um dos nossos problemas, porque o problema da questão da documentação e do reconhecimento dos direitos humanos a partir dos Estados-nação é um projeto colonial que faliu, e que eu acho que a gente precisa duvidar, inclusive, da democracia. Que a gente fica falando democracia, mas não deu. O que apresentaram para a gente de democracia não deu, né? E o conceito de direitos humanos está fundamentado na ideia de democracia, que está fundamentado na ideia de Estados-nação. Enquanto a gente estiver preso e presa nesse equilátero triângulo aí, então nós precisamos romper com essa noção de democracia institucional representativa que faliu no Brasil e em outras partes do mundo. Eu acho que e não faliu em 2016, né? Ela nunca deu certo. Então não é que agora estamos nós viemos vivendo e continuaremos vivendo por algum tempo. Mas eu acho que, por exemplo, do ponto de vista teológico, inverter a pergunta e não começar com Imago Dei, mas começar com Imago, eu não sei como é que se diz humano em latim, que eu sou da época que não estudava mais latim na faculdade de teologia. Eu acho que é uma possibilidade, porque as nossas imagens têm que caber na imagem que a gente vai fazer, ou que Deus é, ou que, sei lá, né? E queria destacar... E a outra questão, por exemplo, dessa coisa... A gente tem dito eu deixei com a Claudete o livro, e amanhã, se alguém quiser, do Congresso de Gênero e Religião de 2015, latino-americano. A gente dizia exatamente isso, a carta e o documento está ali. Avançamos muito, e os retrocessos que vivemos são porque avançamos muito, e vamos continuar avançando. Claro, é uma perspectiva linear, né? Eu brinco sempre com o slogan das Nações Unidas sobre Leave No One Behind, né? Primeiro eu quero saber para onde a gente está indo, para saber se eu quero ir junto ou não, né? Ou como a gente vai chegar lá, porque eu posso querer chegar diferente. Então, é uma perspectiva muito linear, assim, né? Mas eu acho que tem essa confusão. E quero só dizer e aproveitar que a Sônia está na mesa, e isso não desmerece nenhuma das outras pessoas, mas o que eu vejo, por exemplo, no meu movimento ecumênico no Brasil? Quando enfraqueceu, aparentemente os homens perderam o interesse nos espaços de liderança do movimento ecumênico no Brasil. E hoje nós temos, e você é uma delas, mulheres que estão liderando o movimento
de resistência religiosa nesse país e oferecendo uma possibilidade alternativa aos discursos anabolizados. No mundo gay a gente usa essa expressão porque existe uma anabolização de discursos religiosos conservadores que, de fato, não são tão poderosos como eles querem parecer que sejam, né? E que oferecem essa outra possibilidade e que vêm de mulheres com uma perspectiva e uma caminhada feminista clara e que assumem uma postura. E por isso que eu acho que, sim, nós vivemos um momento crítico, não no sentido de que assim é agora ou nunca mais se repetirá, mas no momento de que nós temos a chance, nesse momento, de usar, e essa é a minha frustração, de que nós não estamos usando a crítica feminista e de gênero para olhar para o que está acontecendo e dizer o feminismo, o movimento feminista, a crítica feminista, a discussão sobre gênero, porque feminismo não é mulher, né? Feminismo é justamente essa interconexão raça, cultura, classe, etnia, geração, habilidades. Hoje, o feminismo hoje, né? É o caminho, é quem nos aponta o caminho para a gente sair dessa enrascada que a gente vem, talvez esteja um tempo ainda, mas quero, e também nisso, agradecer publicamente ao testemunho dessas grandes mulheres do movimento ecumênico brasileiro que estão dando esse testemunho e ocupando esse lugar e fazendo aquilo que os homens não estão tendo coragem de fazer. Bom, nosso horário já está assim, super avançado. A Claudete gostaria de fazer uma pergunta? Depois da pergunta de Claudete, então, aí nós finalizaremos, infelizmente, né, mas nós temos um horário aí já. Tá ok? Então... Queria agradecer a mesa, muito obrigada. Rogério, eu acho assim teu trabalho fantástico. Você, como homem, trabalha essa questão dessa casa, dessa questão do lar tão docilar. E tu trouxe um aspecto que eu achei bem interessante, a questão da religião. Porque muitas vezes a gente tem não, a religião está sendo opressiva, ela tem que sair fora. E você trouxe uma outra perspectiva. Gostaria que você falasse um pouco assim, de alguma experiência que você, nesse teu trabalho dessa exposição itinerante, lá então docilar, pudesse aprofundar um pouquinho essa questão que você colocou de forma muito rápida aqui, mas que eu achei muito interessante, né, que faz a gente pensar também, né, o que a gente também, nas comunidades religiosas, pode estar fazendo para realmente sustentar essas mulheres, né, em estado de violência, né? Hoje, uma das perspectivas... O que tem acontecido hoje com a Então Docilar? Ela é uma exposição que a gente acaba recebendo muita demanda vinda por parte de organizações governamentais e da sociedade civil. Então, vem muito o convite de prefeituras, de universidades, de CREAS, de CRAS. E o que acontece é que essas organizações elas convidam as comunidades luteranas, no caso, a entrarem como convidadas na montagem da exposição e para virem para participar da formação. Hoje, o nosso propósito é inverter isso. Preparar as comunidades religiosas para que elas façam um chamamento, entendeu? E que elas se entendam, então, como parte da rede municipal de apoio. E é um trabalho mais lento, mais difícil, mas eu acho que ele dá resultados muito positivos. E a gente já teve duas experiências que deram muito certo, que foi em Marechal Cândido Rondon e em Blumenau, que hoje a comunidade luterana integra um fórum municipal de superação da violência doméstica e familiar a partir desse chamamento que a comunidade fez para a rede municipal de apoio. Então, as experiências são as mais diversas e logo quando eu comecei a trabalhar com a exposição, só trazendo essa questão do discurso religioso, eu e uma colega da faculdade, a gente acompanhava um grupo de 15 mulheres vivendo com HIV e AIDS. Era a nossa pesquisa do mestrado. E essas mulheres, todas elas inseridas em comunidades religiosas, pentecostais, católicas, protestantes históricos, mas todas elas tinham ligação com essas comunidades.
E quando a gente falava sobre essa questão da violência doméstica como fator de vulnerabilidade à infecção pelo vírus HIV, que é um problema de saúde pública, que precisa ser falado, todas elas, sem exceção, escondiam o seu diagnóstico dentro das comunidades religiosas, por conta do estigma e por conta desse machismo que as culpabilizava por terem levado a doença para dentro de casa. Na verdade, todas elas, as 15, foram infectadas pelos seus parceiros fixos. E todas elas tinham receio de falar sobre o seu diagnóstico. E algumas delas, algumas não, a maioria delas em situação de violência. Que é outra questão que a gente tem que falar, que a violência doméstica, mulheres em situação de violência doméstica, dificilmente elas vão negociar métodos preventivos. Então, e aí o elemento religioso aí só complicava a situação dessas mulheres. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Obrigado. Muito bem. Nós estamos encerrando por hoje. E eu quero agradecer a professora Leia e a pastora Odete pela condução dos painéis, pela competente condução dos painéis que vocês fizeram hoje. Quero agradecer também aos painelistas todos pelas contribuições que vocês também trouxeram, pela riqueza. Eu estou realmente doido para ver o livro de tudo isso que vocês estão falando pronto, para a gente ter isso num único texto e acesso a todas essas reflexões. Então, uma boa noite para todos. Obrigado mais uma vez. Vão em paz e até amanhã. Muito obrigado.